Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o canal Major Arcana Tarot. Eu sou o Bruno e essa é a leitura para o signo de Touro para o período de 3 de novembro a 9 de novembro de 2025, tá? Então, se você tem o signo de Touro no seu Sol, Lua ou Ascendente, ou se você tem o signo de Touro muito forte no seu mapa, essa leitura pode ser para você, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, então o que não ressoar com você, simplesmente solta para o universo, não carrega contigo mensagens que não são para você, tá? Deixa essa mensagem chegar para quem precisa receber, tá? Eu acredito muito que a gente recebe as mensagens do tarô por sincronicidade, então é isso. Se ressoar para você, ótimo. Se não ressoar, simplesmente solta, libera para o universo essa energia, deixa chegar para quem precisa, tá? Lembrando que, opa, bati no microfone aqui, desculpa. Lembrando que essas leituras de tarô, né, são coletivas e de forma nenhuma elas podem ser utilizadas como substitutos, tá? Para aconselhamento profissional. Então, se você precisa de um aconselhamento profissional jurídico, médico, financeiro, psicológico ou qualquer outro tipo de aconselhamento profissional, o tarô ele não é um substituto para esse tipo de aconselhamento. A gente utiliza o tarô para trazer mais clareza para a nossa vida, ajudar a gente a refletir sobre a nossa vida, as nossas decisões, as nossas oportunidades, tá? Então utilize como um complemento para acrescentar na sua vida e não como substituto de aconselhamento profissional, ok? Dito isso, a gente vai fazer a leitura da seguinte forma: eu vou embaralhar 7 vezes, depois eu vou cortar 3 vezes. A gente dispõe 3 cartas na mesa e a gente vai de acordo com o fluxo da energia que as cartas trouxerem pra gente. Então, não é uma leitura específica para amor ou profissional ou financeira, tá? A gente embaralha, dispõe as cartas na mesa e a gente vai seguindo o fluxo das energias de acordo com o que as cartas trazem pra gente aqui na leitura, tá? Eu já peço para vocês, se por acaso vocês sentirem, tá, uma identificação comigo, já e estiverem gostando, já se inscreve no canal para receber as próximas leituras, tá? Eu pretendo fazer leituras semanais para os signos inicialmente, tá? Lembrando que essa é uma leitura para o signo de Touro, tá? Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Já vou aproveitar para pedir o seu like nesse vídeo para ajudar essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam receber essa mensagem, tá? Então, ele tá terminando de embaralhar aqui, a gente vai embaralhar mais 3 vezes. Aí eu vou cortar 3 vezes, tá? E a gente quer saber qual é a energia, qual é o conselho para essa semana de 3 de novembro a 9 de novembro para o signo de Touro. Qual é a mensagem que as pessoas do signo de Touro precisam ouvir, ou entender, ou refletir nessa semana? Mais uma. E aí a gente corta 3 vezes. Já quero aproveitar para agradecer a tua companhia aqui comigo nesse vídeo, tá? Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo, tá? Fica comigo até o final aí, para a gente receber essa mensagem e tentar entender um pouco melhor
o que o universo, o que a espiritualidade, o que a vida quer dizer pra gente, né? Vamos agora dispor as 3 cartas aqui. E aí, eu gosto de começar olhando primeiro o que a gente geralmente não consegue enxergar, que é a carta do fundo do deck, que representa a nossa sombra, ou que a gente não consegue enxergar. E no fundo do deck a gente tem o diabo. Essa carta, geralmente, esse arcano, geralmente, ele fala pra gente de um apego, ele alerta a gente de um apego ou de algum tipo de vício, né? E aí pode ser qualquer tipo de vício, tá? Não necessariamente vícios mais pesados como drogas e tal e tudo mais, apesar de poder ser isso também, tá? Ele também fala de ilusões. Então, assim, eu acredito que essa carta aqui, vindo como nossa sombra, né, para o signo de Touro, como o que a gente não consegue enxergar, pode ser alguma mensagem de alerta para a gente tentar entender melhor o que a gente precisa talvez mudar na nossa vida, ou nas nossas atitudes, ou nas nossas condutas, tá? Vamos tentar entender melhor agora abrindo as cartas. Eu vou abrir uma por uma, começando pela primeira carta aqui, o 10 de copas. O 10 de copas, ele é uma carta que traz pra gente uma energia muito boa, inicialmente, uma energia de completude, de felicidade, de família. Então, tentar tomar cuidado aqui por conta do diabo que traz esse alerta das ilusões, como que a gente está lidando às vezes com a nossa família, e aí quando eu digo família, pode ser a nossa família que mora junto com a gente, a nossa família de sangue, pode ser os nossos amigos, tá? Para tentar entender como que essas ilusões ou esse apego pode estar influenciando nessa dinâmica aqui, que talvez a gente pode não estar conseguindo chegar nessa felicidade que esse arcano mostra pra gente, que esse 10 de copas mostra pra gente, e tentar entender melhor o que a gente pode fazer para realmente reverter essa energia do diabo, tá? De uma ilusão ou de um apego excessivo em alguma situação que esteja impedindo que essa energia flua na nossa vida. E aqui também pode ser uma energia de conquista sua, pessoal, profissional, financeira, tá? Mas é muito mais forte aqui essa questão da interação com outras pessoas, principalmente no âmbito familiar, tá? Vamos tentar entender melhor através das outras cartas. É uma rainha de ouros. A segunda carta é uma rainha de ouros, tá? A rainha de ouros, geralmente, ela pede pra gente olhar pra gente e olhar para o que a gente tem de fato, talvez aqui no mundo material, tá? Porque ela traz pra gente uma energia de conquista, de já ter conquistado algumas coisas que queria. Então, aí nessa mensagem aqui, eu entendo que talvez ela possa, essa rainha de ouros aqui, possa estar muito apegada, né, ao material. E isso pode estar trazendo uma energia talvez um pouco mais difícil de ser trabalhada, e que pode estar influenciando nessa situação aqui, para que essa energia aqui floresça na nossa vida, tá? Então, é bom refletir aqui, certo? Por conta do que a gente não consegue ver aqui, como ilusões e vícios e alguns apegos que a gente deveria olhar com mais carinho e mais sinceridade para dentro da gente. Pode ser você, essa rainha de ouros, tá? Pode ser uma outra pessoa na sua vida, talvez apegada demais, tá? E esse apego esteja influenciando nesse tipo de energia e não trazendo essa harmonia de fato. Pode ser um pedido também para a gente olhar para dentro da gente, para tentar entender o tipo de sentimento que a gente está tendo no momento, qual é esse tipo de apego
para a gente realmente identificar isso e fazer e nutrir isso de uma forma que não seja tão pesada, para a gente conseguir alcançar esse 10 de copas aqui, essa energia de felicidade, de completude, tá? Nos nossos relacionamentos. A terceira carta é um 9 de copas, exatamente. Então, o que eu entendo aqui, por conta da primeira carta que a gente viu do fundo do deck, o 9 de copas, ao mesmo tempo que ele demonstra, através desse sujeito aqui, exibindo todas as conquistas que ele teve na vida, né, através dessas 9 copas aqui, ele está numa posição de satisfação, de completude. Essa carta traz esse tipo de energia, tá? As 3 cartas, elas são muito positivas, certo? São 3 cartas muito positivas, um 9 de copas com 10 de copas, então assim, uma realização, você conseguiu alcançar os seus objetivos, isso te dá muita felicidade. A Rainha de Copas também mostra uma energia ou uma pessoa de sucesso que tem ou que consegue o que quer, mas por conta da influência do diabo aqui, tá? Eu entendo essa mensagem da seguinte forma: não ficar apegado demais, tá? Não ficar apegado demais nas suas conquistas ou querendo se mostrar demais. E aí pode ser você ou pode ser outra pessoa, lembrando que é uma leitura coletiva, então pode ressoar contigo, pode ser uma outra pessoa na sua energia, na sua convivência, tá? Se não ressoar contigo, simplesmente libera essa mensagem, não leva para o coração, não leva para sua vida, porque se não ressoa contigo, não é para você, deixa para quem precisa realmente receber essa mensagem, tá? Então, às vezes, esse tipo de apego aqui, né, que eu já vinha falando aqui por conta, né, que eu já vinha falando na Rainha de Ouros, que eu sentia que tinha essa questão de estar apegado em alguma coisa, e talvez isso pudesse estar atrapalhando o fluir dessa energia de completude realmente, a gente entender aqui o melhor caminho para quando a gente tiver realmente falar das nossas conquistas ou demonstrar o que a gente conquistou, a gente fazer isso de uma forma justa e que não pareça que a gente está querendo ser superior, entende? Porque talvez a gente tenha essa tendência aqui, tá? De demonstrar o que a gente conquistou, ou de falar do que a gente conquistou, do que a gente tem, de uma forma que talvez soe um pouco apegado demais e, de uma certa forma, pode trazer para as outras pessoas uma percepção de que você está sendo indelicado ou que você pensa demais no seu e não pensa tanto no que as outras pessoas, nas necessidades das outras pessoas, tá? Então, tomar cuidado aqui, ó, tá? Com esse apego, talvez, a esse tipo de comportamento e soltar disso, né? Porque logo abaixo do arcano maior do diabo, no fundo do deck, a gente tem um 6 de espadas. E o 6 de espadas, ele mostra aqui um movimento, né, intelectual e da gente fazer uma reflexão sobre um lugar ou uma situação que a gente está e um caminho que a gente pode percorrer, tá? Para ter um resultado melhor. Então eu entendo muito essa mensagem aqui como um chamado para olhar para dentro e realmente entender aqui o que precisa desapegar, porque essas correntes aqui, ó, que prendem as duas figuras logo abaixo do diabo, elas são correntes que às vezes a gente se prende, que elas ilustram dessa forma. Às vezes a gente se prende, mas a gente consegue se libertar dessas correntes a qualquer momento, porque se a gente olhar bem em volta do pescoço deles, a gente vê que as correntes não estão justas. Então a gente consegue se desprender disso se a gente refletir sobre essa situação.
e fazer esse movimento, tomar essa decisão de ser um pouco mais amoroso, ou amorosa, ou de, às vezes, não ser tão... como que a gente diz quando a gente é muito... A gente faz as coisas muito sem pensar, assim, de sopetão, me fugiu a palavra agora, tá? E quando a gente for tratar das nossas escolhas aqui, falar das nossas escolhas, exibir o que a gente conquistou, o que a gente tem, é óbvio que a gente precisa sim ter orgulho disso, tá? Afinal de contas, nada é fácil, não é fácil da gente conseguir e ter as nossas conquistas, tá bom? Perdão. E, sabe, tentar transmutar essa energia da Rainha de Ouros aqui, que vem pra mim como um certo apego, em algo que seja mais carismático, né? Talvez seja a mensagem aqui do 10 de Copas, ter mais carisma, ter mais felicidade, falar e transmitir essas conquistas de uma forma mais leve, tá? Eu vejo muito essa necessidade aqui. Eu sei que às vezes pode ser uma mensagem assim, essa pessoa tá falando que eu sou, esse cara tá falando que eu sou, tô me exibindo e tal, e não sei o quê. Se você sente que não é pra você essa mensagem, a mensagem não é pra você mesmo, tá? Mas eu de forma nenhuma vou mudar a mensagem aqui pra mensagem ser algo bonitinho ou agradável de se ouvir só para ganhar like e ganhar views e esse tipo de coisa, tá? Eu vou trazer nas minhas leituras o que as cartas estão me dizendo. E como eu faço essa leitura mais nesse sentido de ir no fluxo das energias que as cartas estão trazendo para a gente, então eu vou falar o que a intuição está dizendo para mim, o que eu acredito que deva ser passado aí como conselho, tá? Para quem está vendo o vídeo. De forma nenhuma, isso é um ultimato. Você é assim, você precisa fazer essas mudanças. Às vezes é uma mudança simples, tá? Às vezes é só um reposicionamento, às vezes é só mudar um pouco o tom de voz. E toda essa energia aqui, que está sendo influenciada por essa questão do arcano maior que veio no fundo do deck aqui, o diabo, ela se transmute para algo positivo e felicidade. Então, realmente, se posicionar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais agradável, de uma forma mais amorosa, entende? Para a gente conseguir realmente falar do que a gente tem, das nossas conquistas, de tudo que a gente conquistou, de uma forma mais carismática, carinhosa, e que essa energia da Rainha de Paus aqui possa nutrir de fato o que o 10 de Copas vem demonstrando pra gente, que é a felicidade, conquista, completude, tá? Sabe? Então, eu espero que a mensagem tenha sido uma mensagem, se ressoou com você, eu espero que te ajude a refletir melhor. Se não ressoou com você, simplesmente solta para o universo, tá? Deixa essa mensagem para quem precisa receber essa mensagem. Se você gostou do vídeo e está comigo aqui até o final, eu peço que você se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você vai receber as próximas leituras, tá? Para o seu signo. Aproveita também, se você gostou do vídeo, para deixar o like aí e me ajudar a entregar esse vídeo para outras pessoas do signo de Touro que precisam receber essa mensagem, tá? Aproveita também para deixar um comentário aí no vídeo, tá? Me dizendo o que você achou da leitura, se você acha que realmente fez sentido para você, se você quiser dizer o que você pretende fazer para melhorar a tua situação, ou se você não gostou também, deixa sua crítica,
tá? Pra gente entender. Nem sempre as cartas vão falar pra gente, os arcanos vão dizer pra gente, ou trazer uma mensagem pra gente, bonitinha, ou que a gente quer ouvir, ou que a gente precisa, ou que a gente gostaria de ouvir. Acredito que na maioria das vezes as mensagens vêm como alertas, como sugestões do que a gente precisa entender, do que a gente precisa ouvir para a gente sempre poder seguir em frente cada vez melhor e evoluir, melhorar como pessoa, tá? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente pela tua presença, pela tua atenção, pelo teu tempo, tá? Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.